Sisters! Sejam muito bem-vindas ao terceiro ou quarto episódio. Eu ainda não me decidi, porque eu tô fazendo uma votação no Instagram do Call Her Sister. Se você não segue, é @CallHerSister. Pra galera que tá no YouTube, vou deixar aqui na tela pra vocês. E pra galera do Spotify, vai lá no Insta e escreve lá Call Her Sister, bem legal, que vocês vão adorar. Mas enfim, ainda não sei o tema. Ainda não sei quando vai ser lançado, né? Se vai ser como terceiro ou quarto episódio. Mas o que importa é que o tema de hoje, de acordo com o que vocês me pediram e de acordo com aquilo que eu coloquei no Instagram pra vocês falarem, nós vamos falar sobre términos. Nós vamos tocar na ferida, meus amores. Nós vamos tocar na ferida. Então, senhoras, se preparem porque a gente vai começar a tocar na ferida. Antes de tudo, eu já quero começar falando sobre uma coisa que eu acho muito interessante. Thank You Next, da Ariana Grande. Gente, eu acho que essa é a minha música pro resto da vida, de consolo, de vida, de existência, porque Thank You Next pra mim é tipo, oh my god, sabe? É uma música que descreve exatamente sobre como é um término. O que passa na nossa cabeça durante um término, no período pós-término, principalmente, que é quando você tem um panorama geral da situação, do que te aconteceu, do que você viveu com aquela pessoa, e aí você fala, ok, sabe? É isso, thank you, but next, sabe? Obrigado, mas próximo, tipo, tá tudo bem, é sobre isso. Então, thank you next vai pra gente aqui como música hoje do episódio Thank You Next. Acho que eu colocaria assim Thank You Next na minha vida. E quero dedicar este episódio, inclusive, pra vocês, mulheres que estão passando por um término, ou que estão, seja de qual tipo de relacionamento for. Porque às vezes é pô, Giovana, não terminei com meu namorado, mas terminei com as minhas amigas, e dói muito. A gente sabe, é um fim de um ciclo, e sempre vai doer. Mas eu acho importante a gente falar sobre isso, sabe? Tocar nesse assunto de terminar as coisas com as pessoas, sejam elas quais forem. É legal a gente falar sobre término. O término em específico de hoje que a gente vai falar é sobre términos de relacionamentos amorosos. A contexto, eu sou uma menina hétero, então eu gosto de homens, né? Mas talvez você esteja me escutando, você seja uma menina bissexual, ou seja uma menina lésbica e, enfim, é sobre, sabe? Tá tudo bem. Cada um é cada um, sabe? A gente não tem que ficar, ai, nossa, porque o término do hétero é diferente do término de meninas que gostam de outras meninas, de lésbicas. E tipo, tá, gente, diferente, obviamente. Mas também, tipo, são pessoas, é emoção, é amor. Tipo, não tem como a gente querer, sabe, medir ou fazer padrões sobre isso. Porém, eu, como uma pessoa hétero, eu só posso falar sobre relacionamentos héteros porque foram os contatos que eu tive com outros homens, e é por isso que a gente vai dar uma ênfase sobre isso. A contexto, eu quero, para vocês entenderem um pouco melhor onde eu vou chegar, na verdade, eu quero começar já falando sobre duas pessoas importantes na minha vida. Dois caras importantes. Deixando bem claro que, se você não assistiu o episódio 3, o episódio 2, aliás, vai assistir com a Julia Hoffer, tá incrível. E nesse episódio eu conto que eu nunca tive um namorado, então nunca cheguei a um ponto de que eu namorava um menino e, enfim, nossa, a gente terminou e tal. Mas já tive, assim, umas coisinhas, umas paqueras, umas coisinhas e tal, umas coisas, né, mas assim. E pra mim, Giovana, é uma experiência muito estranha, porque existem pessoas que, tipo, a gente não namora, mas a gente se trata como namorado. Isso é engraçado. Mas vamos lá, vamos contar pra vocês. Recentemente, passei por uma situação... Recentemente é o quê? Eu falo, uns 3 meses atrás. Passei por uma situação de rompimento de ciclo com um menino. A gente não namorou, nem nada, enfim. Mas ele era, assim, foi acho que a primeira vez que eu gostei muito de alguém. Muito, muito mesmo. Obviamente acabou. E não vou expor o motivo pelo qual acabou, até porque não é só sobre mim, é sobre outra pessoa também. E porque, gente, de verdade mesmo, ele não merece essa pauta toda, esses detalhes todos sobre ele. Não faço questão de fazer porque não merece. Mas
não posso deixar de colocar ele numa posição de que foi uma pessoa importante pra mim, porque me ensinou muito sobre quem eu sou. E eu acho que isso é muito mais válido do que qualquer outra coisa, sabe? Você me ensinar quem eu sou, você me mostrar, na verdade, quem eu sou, porque a gente sabe quem a gente é, a gente só não encontrou ainda essa metadinha que tá perdida. E foi um menino muito importante. Eu gostei muito dele. Foi a primeira vez, assim, que eu... Nossa, aos céus, ó vida, que menino incrível. Meu Deus, o amor da minha vida. Que você acha que aquela pessoa é tudo. Foi a primeira vez que isso me aconteceu. Obviamente, foi um término extremamente doloroso pra mim. Porque quando você gosta demais de alguém e aquilo acaba, automaticamente aquilo vai doer. Depois dele, antes dele, na verdade, teve também um outro menino. E, gente, esse menino, eu me arrependo muito, muito. Esse menino, ele era tudo de bom. Ele era compreensivo, ele era meu amigo, eu sentia que eu podia contar com ele, eu sentia que ele tava ali pra mim. Ele, se eu tava num dia ruim, ao contrário do que eu já tinha vivenciado, né, que eu, um tempo depois, ele escutava o que eu tinha pra dizer. Ele não só escutava como, poxa, quer conversar, quer me ligar e tal. Ele sempre me ajudou muito nisso. Então, pra mim, esse menino, ele merece tudo de bom. Hoje em dia ele namora já tem uma outra menina na vida dele. Fico muito feliz por isso, porque ele merece pessoas especiais do lado dele. E pra mim ele é assim, foi o primeiro menino que fez com que eu me sentisse vista, amada, desejada e querida, sabe? Eu sei que ele teria feito muitas coisas boas por mim se a gente tivesse tido um relacionamento e tivesse levado isso mais pra frente. Mas não deu certo por N fatores, por coisas, né, que também envolvem só eu e ele. Mas não deu certo. E foi um término que também me afetou, porque esse, diferente do outro que eu mencionei pra vocês, esse menino fez com que eu parasse e falasse, caraca, mano, que burrice, que burrice, que burrice. Que burrice por quê, Giovana? Você está se perguntando. Porque, gente, se você arranja uma pessoa que é tudo de bom pra você, por que você deixa ela embora, sabe? E foi o que eu fiz. Eu deixei ele embora, eu deixei ele fazer acontecer, enfim. E ele foi embora. E se eu pudesse voltar no tempo e mudar isso, acho que eu mudaria com certeza, mas tudo acontece por uma razão, óbvio. Mas eu mudaria isso, porque pra mim ele era uma pessoa muito, tipo, muito, muito legal. Ele era um amor, gente, ele é um amor. E de verdade mesmo, eu desejo que ele seja muito feliz na vida dele. Eu desejo que esse menino encontre sabe, tudo de mais incrível na vida, que ele se case, que ele tenha filhos. Espero que a menina que esteja ao lado dele seja uma menina muito especial, porque ele merece tudo isso. E eu amo ele. Não mais como, né, homem e mulher, mas eu amo ele como pessoa, porque ele é um menino muito de luz, sabe? Um menino muito abençoado, e eu fico muito feliz por ele. E olha, eu tascando elogio aqui pro menino. Mas por que eu tô citando sobre esses dois? Cara, isso doeu. Doeu. Porque o primeiro menino, esse menino que eu acabei de falar, ele veio com uma dose de sentimento de que, tipo assim, caraca, mano, que dor, sabe? Com aquela coisa de, tá doendo, tá machucando, mas além disso eu tenho que lidar com o sentimento de arrependimento, porque quando você toma uma atitude não é legal você ficar voltando atrás várias e várias vezes, né? E já tinha acontecido isso com a gente, então eu peguei e falei, ok, tá bom, muito bem. E depois dele, né, no caso teve esse outro menino, que doeu também demais, 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 demais mesmo. E o ponto de tudo a primeira lição que eu tenho pra falar aqui neste podcast, pra você aí que tá me assistindo e me ouvindo, tá tudo bem não estar bem. As pessoas, elas colocam a gente numa posição como se a gente não pudesse chorar. Principalmente mulheres, né? Tem muito esse estigma nas rodas aí de mulheres que elas falam, não chora por homem. Mas em nenhum momento ninguém olha e fala, caramba, ela não está chorando pelo homem, ela está chorando pela pessoa. Tipo, tá chorando pela emoção dela, pelo que ela sentiu. Durante muito tempo de sofrimento, de ter que lidar com esses sentimentos,
nesses 2 rompimentos com esses 2 meninos, eu tive que escutar várias vezes, tipo, tá chorando por causa de homem? Ai, tá chorando por causa disso. E tipo, cara, se eu não viver o luto agora, quando é que eu vou viver? Quando eu tiver, sei lá, me casando? Tudo bem que eu acho que quando eu me casar eu nem vou lembrar desses 2, né? Se eu lembrar vai ser tipo assim, ai, gente, meu amor de adolescência. Tem um pelo aqui no meu colo. Gente, peraí. Francisca, tá grudando tudo aqui, Francisca. Que closet da Francine, gente, da Diva Queen. E, gente, basicamente é isso, sabe? Tipo, tá tudo bem chorar, tá tudo bem se sentir mal, tá tudo bem acordar um dia e, pô, sonhei com essa pessoa e eu tô, sabe, encasquetada com isso, tá tudo bem. Sabe, não é o fim do mundo você chorar por conta de um homem, não é o fim do mundo você chorar porque você tá com saudade de alguém, não é o fim do mundo. E vamos parar com esse estigma, entendeu? Só que a diferença entre meninas e mulheres é: você vai chorar, você vai dormir, e aí no outro dia você vai acordar, meu amor, você vai fazer uma maquiagem bem bonita e você vai sair pro seu dia a dia, bem perfumada, cheirosa, pronta pra luta do dia a dia. Essa é a diferença entre meninas e mulheres, porque o que uma menina faria? Choraria e ficaria deitadinha na cama dela, depressivinha. O que a senhora, que a mulher vai fazer? A senhora vai levantar, a senhora vai escovar os seus dentinhos e a senhora vai sair, porque a senhora é mulher, filha, a senhora tem que botar a cara pra bater. Se a senhora não for atrás do seu, esse homem vai atrás por você? Não vai, querida, não vai. Então tira o cavalinho da chuva de que alguém vai estar fazendo alguma coisa pra você, porque ninguém vai fazer, minha filha. Ninguém vai fazer. Essa é a primeira dica que eu dou pra você. Tá tudo bem chorar, mas saiba também separar meninas de mulheres. Você é uma menina ou você é uma mulher? Sabe? Tive que aprender isso do ano passado pra cá. Que tipo, cara, você é uma menina que deita e chora, ou você tá se tornando, você quer ser uma mulher, uma M maiúsculo, sabe? E é muito sobre isso. Essa é a verdade, gente, que as pessoas não querem aceitar, mas é a verdade. Tipo, cara, o que você quer? Ser uma menina ou ser uma mulher? Porque, ok, chore, ok, sinta falta, ok, queira, sei lá, escrever um e-mail pra ele, uma mensagem, mandar mensagem pelo Spotify. Ah, Giovana, eu tô bloqueada, mas quero mandar mensagem no Duolingo. Caraca, cara, ok, sabe? Mas saiba diferenciar aí que, tipo, caramba, no outro dia, o baile que segue, tá? O baile que segue. Com certeza. O outro ponto que eu quero trabalhar com vocês também é sobre como vai ser agora. E agora, Giovana? Pô, Robertinho terminou comigo. Tá uma dona insuportável. E agora? Como é que eu vou viver a minha vida sem o Roberto? Não existe isso, gente. Eu e Robertinho, a gente era alma gêmea. Como é que eu vou viver minha vida sem Roberto? Amiga, não acabou o mundo, tá? Não acabou. Agora, pode ser que esteja acontecendo. Se você terminou, por exemplo, há uma semana, se você terminou há um mês, pode ser que o seu mundo esteja acabando, tá? É bem normal ele parecer que tá acabando, que, nossa, meu Deus, a minha vida vai explodir. Vou deitar na minha caminha e vou chorar 3 horas consecutivas até eu desidratar e dormir. Ok, isso pode acontecer, que nem a gente falou no primeiro tópico, tá tudo bem chorar, você não tá lamentando por, ai, homem, não sei o que, você tá lamentando pela pessoa, pelo que vocês tinham, ou pelo que você idealizou que vocês tinham, mas anyway, sabe? Você tá chorando por um motivo e tá tudo bem. Porém, agora, qual é o conceito? Você já aprendeu que você é uma mulher com M maiúsculo. Então você vai pegar, você vai se levantar, você vai falar, caramba, tá, eu preciso chorar uma semana, 7 dias. Se dê 7 dias pra chorar e ficar depressivinha, agindo como se fosse uma menina. Eu falando depressivinha como se eu não ficasse depressiva por conta disso, né? Mas estabeleça um prazo. De tipo, uma semana eu vou chorar. Na primeira vez que, né, com esse outro menino, esse segundo menino que eu mencionei pra vocês, que tipo, né, que eu não fazia questão de falar sobre ele, porque foi um menino muito... Ai, eu não quero expor, gente, mas foi uma coisa muito ruim pra mim, uma experiência ruim pra mim. Eu chorei muito por ele e agia como se eu fosse uma menininha. Uma mocinha, uma delicadinha,
Quando eu percebi que, tipo, caramba, mano, quer chorar? Chora, mas estabeleça prazos pra chorar. Não vai ficar chorando 1 ano. Que nem eu fiz, por exemplo, de ficar chorando 3 meses. Não vai ficar fazendo isso. Quer chorar? Chora 1 semana consecutiva. Depois, meu amor, lógico que você vai ter outros episódios de choro, mas, sabe? Calma. O conceito agora do pós-término é você focar em quem você é. Então, é muito clichê esse papo, eu sei, parece muito clichê. Tipo, todo mundo fala, ai, foca em você e tal. Mas o foco agora é você. Porque agora você não tem uma segunda rotina pra se preocupar. Agora você não precisa levantar e pensar, poxa, meu celular descarregou durante a noite, deixa eu botar pra carregar, porque o fulano vai me ligar, porque o Beltrano vai me mandar mensagem. Você não precisa mais se preocupar com isso. Agora é você. Então, se você quiser passar o dia inteiro com o celular descarregado, você não tem, minha filha, uma galinha piando no teu ouvido, um neném chorando em casa, tu não tem nada. Tu pode passar o dia inteiro com o celular descarregado, sabe? Então, a primeira coisa que a gente tem que focar agora é você por você. É o que eu tentei mentalizar. Tipo, não, Giovana, agora não tem mais ninguém pra você ficar, tipo, ai, nossa, será que saiu? Será que ele tá? Ai, não sei o quê. Ai, ele tá em tal lugar, com tal pessoa que eu não sou muito fã, não sei o quê. Agora você não precisa se preocupar mais com isso. Agora é você por você. Então, tipo assim, o que você vai fazer, entendeu? O outro ponto que eu acho muito importante é a gente parar e olhar e falar, cara, e se eu começar algo novo, sabe? Que como eu mencionei pra vocês, né, esse menino que eu tô falando, né, que a experiência não foi tão boa, tal, que é o menino de 3 meses atrás, vamos chamar ele de Cleiton. O Cleiton, e o outro vamos chamar de José. Ele é José, tá? O que legal, que me tratou bem é o José. O que a gente rompeu há uns 3, 4 meses atrás, ele é o Cleiton. O Cleiton decidiu que não queria mais nada comigo e tal, e tá bom, ok. E aí eu, me amarguei inteira durante 1 mês e meio, ok pra você? Durante 1 mês e meio, quase 2 meses aí. E quando isso aconteceu, eu parei e falei, não, caramba, levanta, cara, levanta, vai fazer alguma coisa. E aí eu decidi que eu ia fazer um curso no Senai. Gente, esse curso, de verdade mesmo, só me ensinou a mexer no ChatGPT. Porque, assim, de resto, nada, minha filha, nada. E agregou no meu currículo caso, sei lá, eu queira trabalhar numa empresa de marketing. Mas, enfim, o meu curso foi de marketing com inteligência artificial. Fiz um Senai bonitinho e tal, conheci outros lugares, acontece, eu moro em São Paulo, então eu tive que pegar trem e tal, essas coisas pra me locomover, mas fiz o curso aí de marketing digital e foi muito legal, porque eu conheci pessoas novas, eu vivi coisas novas, eu escutei assuntos novos, eu ficava a tarde toda no Senai, então eu ficava a tarde toda no computador, mexendo, resolvendo, montando meu projeto pra apresentar pra turma e etc. Então você começa, sabe? E eu chegava em casa, tipo, sei lá, sabe, eu terminava o curso, era 6 horas? Era 6 horas. Então eu chegava em casa, podre de cansaço, quase 8 da noite. O negócio era, entrou no banho, tomou um banho, jantou, assistiu um pouquinho ali de televisão pra dar uma descansada e tal, ou se tivesse lição, trabalho pra fazer alguma coisa, eu fazia, mas eu ia dormir, tipo, cansadona, exausta, deitava na cama, pá, apagava no outro dia, bora de novo, tudo isso de novo. E foi muito bom, porque tirou o meu hiperfoco em ficar, sabe, com aquela pessoa na minha cabeça. Tipo, ai, com o Cleiton na minha cabeça. Tudo era o Cleiton. Ai, o Cleiton, sabe? Tirou esse hiperfoco de mim. E foi muito bom mesmo. Então, a primeira lição dentro desse tópico que a gente tá falando, que eu vou te falar, é: faça algo novo que você não fez. Sabe, que você nunca fez, nunca cogitou. Ai, Giovana, eu, sei lá, nunca cogitei fazer boxe. Vai fazer boxe. Você vai conhecer gente nova, você vai envolver gente nova. É até bom porque vai te liberar serotonina, dopamina. E você vai ficar tipo,
essa é a vida, gente. Essa é a minha vida de solteira, meus amores, agora. Sabe? Vai fazer um box. Ai, Giovana, eu quero aprender a fazer cerâmica. Vai fazer cerâmica, amiga. Vai fabricar xícara. Faz uma xícara pra tua mãe, entendeu? Dá uma xícara de presente pra tua vizinha, cheia de chocolate dentro. Fala, aqui, minha vizinha, pô, você é uma xícara, entendeu? Vai fazer uma coisa diferenciada. Não fique parada, meu amor. Não fica sentada no sofá de noite pensando, ai, porque o Robertinho, o fulaninho, ele fez tal coisa. Minha filha, não dê liberdade pra sua cabeça pensar sozinha. Ensina o teu cérebro, de novo, a viver sem aquela pessoa, entendeu? Porque, tipo assim, é o que minha mãe sempre me fala. Você nasceu grudada com a pessoa? Sabe, o seu cordão umbilical tava grudado lá na sua mãe, não tava grudado nessa pessoa. Ah, mas essa pessoa era minha vida, tal. Mas, amiga, você viveu até aqui sem essa pessoa. Não tem como. Não tem como, você vai ficar bem. Tipo, você chegou até aqui. Se você, sei lá, tem 24 anos, você viveu e você conheceu essa pessoa quando você tinha 23. Você viveu 23 anos sem essa pessoa. Você sobreviveu 23 anos, cara. Então, assim, é uma pessoa. Entendeu? É uma pessoa que passou por você e que te deixou ali marcas, presentes, cicatrizes, traumas, a gente não sabe, mas é uma pessoa que passou por você. E, girl, that's okay, tá? That's okay. Independente do que essa pessoa deixou, agora você tem que saber curar isso, ou você tem que saber lidar com aquele sentimento de saudade, de falta, de, pô, né? Te amava você e não rolou. E vamos lá. Acho isso válido, mas também acho válido você fazer algo pra sua beleza física e beleza interior. Como assim, Giovana? Ok, você vai fazer um hobby novo, um bagulho novo, uma parada nova, certo? Só que, e se você colocar algo pra sua beleza física? Então, por exemplo, poxa, vou dar o meu próprio exemplo. Eu tinha a pele na época que eu tava com o Cleito e na época que eu também tava com o... Ai, qual que foi o nome que eu dei pra ele? Oh, meu Deus, José. Na época que eu tava com o José e na época que eu tava com o Cleiton, a minha pele não era bonita, gente. A minha pele era toda acneica aqui, minha filha, toda cheia de acne. Não era legal, não era. E isso sempre foi um ponto que me incomodou bastante, bastante mesmo. E eu ficava com aquilo na cabeça. Terminei com o José e tal, né? O José e eu, a gente falou, é isso aí, boa pra nós. Acabou. E não cuidei da minha pele, pelo contrário, o que eu fiz? Agi como uma menina. Deitei na minha cama e fiquei lá. Ah, José, que não sei o que, tá bom. Cleito e eu, a gente rompeu pela primeira vez, tal, fiquei mal, agi como uma menina também. Na segunda vez que eu e Cleito rompemos, que foi da época do curso do Senai, eu peguei e falei assim, cara, vou cuidar da minha pele. Marquei uma dermatologista, fui, ela me passou 35 mil produtos pro skincare, e aí, que inclusive tá no meu Instagram, tá, meu amor, vai lá, @itsguizard, vou deixar aqui na tela pra você, mas se você estiver aqui no Spotify e você fala, pô, que nome difícil, como é que se escreve? Tá no babadinho lá do trailer, tá escrito lá meu nome pra você jogar na internet. Mas passou ali produtos pra skincare. E aí eu falei, cara, vou iniciar uma skincare, vou passar a me cuidar. E foi isso que eu fiz, meu amor. Eu peguei e falei, vamos cuidar. Olha esse cabelo solto aqui, gente, eu nem reparei. Vamos cuidar desta pele. E a minha pele melhorou demais, demais, demais. Ainda tem um pouquinho de mancha, tal, uma coisa e tal, mas tá muito melhor mesmo. Então, percebam que eu fiz algo por mim. Mas a gente não tá falando de algo interior, a gente tá falando de algo exterior. Eu procurei melhorar aquilo que me incomodava. Lógico que ainda tem vários outros fatores em mim que me incomodam, que não são... Meu vizinho apertando a campainha, gente, que raiva. Mas, lógico que tem vários outros fatores que ainda me afetam, que eu ainda fico tipo, poderia melhorar aqui, poderia fazer diferente, e etc. Mas, tipo, cara, ok, poderia fazer diferente, mas estou fazendo ali no meu ritmo, pegando um pouco, né, esse momento. Só que, tipo assim, perceba que no momento que você tá passando creme, eu até postei sobre isso no meu TikTok também, vai lá, @badg. Mas eu postei isso no meu TikTok, que quando você tá se cuidando, você tá gastando energia com você. Então você fica, sei lá, eu fiquei brava porque a chapinha desligou. Perceba que eu estou ficando brava com uma razão
da chapinha ter desligado, mas o que eu tava fazendo com a chapinha ligada? Pranchando o meu próprio cabelo. Eu tava me estressando com isso, entende? Eu tô passando um creme aqui, sabe? Começa a reparar que, tipo, é um momento seu. Então, tava em ligação com a minha amiga e fui fazer o skincare. Amor, desliga a ligação, desliga quem tiver ali. Deixa esse momento só pra você. Pô, Giovana, eu acho que eu quero fazer academia. Vai fazer academia. Ai, mas eu tenho vergonha, que tal? Mas uma amiga minha se ofereceu. Tudo bem, é um momento só seu, tal, né? Mas se você tem ali vergonha, tal, ok, vai com a sua amiga. Mas entenda que, tipo, cara, é a sua amiga. Você tá ali no seu momento com a sua amiga. É um momento seu. Um momento que você tá fazendo algo por você. Ai, Giovana, eu quero melhorar minha alimentação. Então, cara, vá cozinhar, faça receitas gostosas, sabe? Isso vai entrar até na questão do hobby também, se você não tem o hábito de fazer isso. Faça comidas gostosas, coisas diferentes, para que você consiga superar essa situação difícil, sabe? Se concentrar em você, gastar energia. E a beleza interior também é importante, meu amor, porque você não é um vaso, né? Você não é um vaso, senhora. Um vaso que é bonito por fora e branco por dentro, não tem nada, um adorno. A senhora não é um vaso, a senhora é uma coisa bonita. A senhora é uma touca de cetim dupla face, entendeu? Que é bonita dos dois lados. Que exemplo chucro, né? Mas a senhora é uma touca de cetim dupla face. Então o que a senhora vai fazer? A senhora vai fazer, ai, Giovana, eu sou evangélica, né, no meu caso, por exemplo, eu sou evangélica e Deus me ajudou muito nisso. Eu abro a minha boca sempre pra falar que Deus foi e é o meu melhor amigo pra tudo na vida. Mas nessa situação, Deus me ajudou demais, demais, demais mesmo, me mostrando como ele me via, como ele me enxergava, o que eu significava pra ele, e isso me ajudou muito. Então, se você também é evangélica, católica, enfim, se apegue com a sua religião, com aquilo que você acredita. Eu gosto muito de meditar e fazer yoga, porque apesar das pessoas falarem, é ligado ao budismo e tal, né, e no cristianismo não pega muito bem, não é ligado ao budismo, gente, porque eu não tenho Buda na minha casa, eu não sirvo ao Buda, e se você serve, ok, não tem problema, gente, pelo amor de Deus, não tô criticando ninguém, mas eu não sirvo ao Buda, eu não tenho práticas budistas e nada do tipo, então, tipo assim, pra mim é um hábito só pra realmente respirar, me acalmar, concentrar um pouco no meu próprio pensamento. Inclusive no meu canal do YouTube eu mostrei pra vocês que eu faço yoga, porque pra mim ajuda muito nas dores no corpo também, me ajuda com a questão da ansiedade, da respiração, de relaxar a tensão do dia a dia, então eu acho muito importante. Mas perceba que, de certa forma, estou cuidando do meu interior. Então é isso que a senhora tem que fazer, porque a senhora não é um vaso. Mentalize isso aí na sua cabeça, vou deixar aqui na tela no YouTube. A senhora não é um vaso, a senhora é uma touca dupla face de cetim. Isso aí, é pra mentalizar. Acho que o outro tópico a gente vai entrar sobre... Tá bom, Giovana, tá, tô fazendo tudo isso aí que a senhora mandou. Fazendo tudo isso aí, tô fazendo certinho, seguindo ali religiosamente. Mas, terçou, saudade da pessoa. Sextou ali, tô com saudade. Quartou, tô com saudade. E agora como eu faço? Mando mensagem, o que eu faço, o que eu aconteço, como é que vai ser? Divas, eu quero colocar o que eu contei no episódio 2, a Júlia fala sobre isso, que a gente tava conversando, ela tava um pouco, né, borocochó e tal, e eu peguei e falei pra ela sobre a panela de brigadeiro. Vou falar aqui de novo sobre isso. Irmãs, tá mal. A senhora vai chegar em casa. Ai, Giovana, eu trabalho o dia inteiro, cheguei em casa 8 da noite. Beleza. Eu trabalho o dia inteiro, chego em casa 6 horas da noite. Tá certo. Giovana, estudo o dia inteiro, trabalho, vou pro cursinho, faço e aconteço. Ok, independente do horário que você chega em casa. Tá tudo certo. Chega em casa, toma o seu banho, tá? Nesse dia, você tem que mentalizar que você não tá bem. Então, você tem que criar um método pra se acolher. Ai, mas eu não posso parar minha vida porque eu tô mal, não sei o quê. Realmente, você não pode parar. Mas você precisa também entender que você tem que se acolher, sabe? Você tem que entender que, tem um amor próprio ali, tem uma coisa por mim mesma e eu tenho que me receber. Então você vai pegar, vai tomar o seu banho, vai colocar um pijaminha bem quentinho, gostosinho, vai escolher um filme. Eu recomendo Comer, Rezar e Amar.
tá? É meu filme consolo, ou Para Todos os Garotos que Já Amei. Esse filme é quando eu tô muito clichê, muito, bobinha, sabe? Mas Comer, Rezar e Amar é o melhor filme pra vida, sabe? Mamma Mia também eu gosto bastante, mas Comer, Rezar e Amar, nessa fase que você tá, é muito bacana. Você coloca lá, Comer, Rezar e Amar, senta no seu sofazinho, com a sua cobertinha. Ai, tá um calor do cacete, Giovana. Tá bom, não tem problema. Tá calor, fica com seu pijaminha então de boa. Faz uma panela, a senhora janta, né, primeiramente, que a senhora não, pelo amor de Deus, tá com vazio, não para em pé. A senhora janta, a senhora jantou, o que a senhora vai fazer? Uma panela de brigadeiro. Nu! Ai, Giovana, mas engorda, não sei quantas calorias. Minha filha, hoje pode. Hoje, amanhã é outro dia. Amanhã a senhora vai fazer um cardio, uma coisa louca, uma musculação, 3 agachamentos, 4 séries de 12. A senhora vai fazer outra coisa amanhã. Inclusive, eu tenho que treinar hoje, hein, gente? Não treinei. Mas a senhora vai fazer outra coisa. Mas naquele momento, naquele dia, a senhora vai pegar, a senhora vai se entupir ali de brigadeiro, deitadinha na tua sala, assistindo ali televisão, assistindo uma coisa que você gosta, uma coisa que vai te divertir. Comer e é muito bom. Mas filmes de comédia, gente. Comédia ou suspense. Porque quando você assiste comédia ou suspense, o suspense eu gosto muito, porque ele te infiltra naquela situação, ele coloca a sua mente pra resolver aquilo. Então você distrai, você tira o foco. Comédia, cara, comédia você ri. Tu tá rindo, entendeu? Tu não vai ficar, seu cérebro vai ficar lá, caraca, tamo muito feliz. E aí no final do seu dia, minha filha, você vai dormir feliz. Bom, feliz, assim, não falo, mas você vai dormir melhor, te garanto. Te garanto que você vai dormir melhor. E antes de dormir, passa um creme no corpo, entendeu? Faça uma massagem ali nos seus pés, na sua perna. Faz uma massagem no peito, aqui nessa parte. Não no peito seio, não, garota. No peito mesmo. Faz uma massagem no peito, entendeu? E é isso, cara. Vai, siga a sua vida. É um método, eu chamo de método do brigadeiro, porque funciona muito. Ontem era um dia, por exemplo, não vou mentir, senti saudade de Cleito. E aí ontem eu falei, caramba, tomei um banho, lavei meus cabelos quando cheguei em casa. Peguei, deitei no meu sofá, coloquei uma novela que eu e minha mãe a gente tá assistindo. E ali, cara, a gente ficou, sabe? Assistindo novela, fiquei com a minha mãe aqui, num momento de autocuidado, né? Porque estar com pessoas que você gosta também é um autocuidado que você faz por você, que te ajuda, que vai ser o próximo tópico que a gente vai falar. Mas fiquei ali, galera, naquela vibe, naquela coisa, minha mãe aqui conversando, trocando um papo, sabe? Trocando várias ideias ali, assistindo televisão, comendo um docinho. Comi, gente, comi 3 negocinho. Ai, eu não sei como é que você chama na sua cidade, mas aqui, a vida inteira, eu sempre escutei teta de negro. É uma delícia, gente, uma delícia. Comi 3 dessas, fiquei assistindo televisão e tal. E é muito gostoso, gente, é muito gostoso quando você se dá esse autoacolhimento. De um modo geral, eu diria pra você se autoacolher em dias que a saudade bater, em dias que apertar. Ai, Giovana, quero mandar mensagem. Ou, ai, Giovana, acabei mandando mensagem sem querer. Vou apagar. Não apaga. Tudo bem, tá tudo bem aquela mensagem ficar ali, sabe? Não é crime você mandar mensagem pra alguém. A menos que a pessoa tenha te bloqueado, tá tudo bem. Ou ela vai responder, tipo, ai, nossa, tal, uma coisa e tal, ou ela vai te deixar no vácuo. E tá tudo bem também, cara. Tá tudo bem. A pessoa achou melhor não te responder. E às vezes é melhor ficar com o silêncio, gente, do que ter uma resposta. Porque o silêncio, às vezes, é a melhor resposta pra tudo. Cleito me ensinava isso. Muito bem ensinado. O próximo tópico, 4º tópico, penúltimo tópico. Nem sempre amigas vão te ajudar. Ok. Estava um dia assistindo Sex and the City e tem uma cena que a Carrie termina com o Big. Se você nunca assistiu, Carrie é uma personagem que tem uma dependência emocional fortíssima no Big. Big é um cara que namora com a Carrie, que é um babaquinha. E aí o Big termina com ela porque ele não quer se casar, enfim, e ele não quer nada com nada. E aí ele vira, e ela vira, sai da casa dele e tal, devastadíssima, chora. E ela pede pra se encontrar com uma das amigas dela, a Miranda, se eu não me engano, numa cafeteria perto da onde ela tava. Elas se encontram naquela cafeteria e a Carrie fala: eu não sei como eu viveria em pós-término sem as minhas amigas, sem as minhas amizades. Amigas ajudam muito.
amigas de verdade, tá? Elas ajudam demais, demais, demais. São, assim, as melhores pessoas pra você conversar. Se elas realmente gostarem de você, elas vão te escutar 150 mil vezes e vão te aconselhar a mesma coisa 150 mil vezes, entendeu? Mas elas vão te escutar, vão te ouvir, vão te apoiar, vão te ajudar, sabe? Elas vão te dar aquele suporte que você precisa, aquele acolhimento, vão querer te tirar de casa. Mas nem sempre amigas funcionam. Porque assim, quanto mais você repete sobre um assunto, mais aquele assunto fica na sua cabeça. Mais aquele assunto fica com você, mais aquele assunto você quer falar, você quer descobrir, você quer entender. No primeiro mês é normal, mas depois é um pouco complicado porque você não consegue esquecer aquele assunto, aquela temática. Você não consegue esquecer. E a questão é... Esqueci de adicionar um fato, gente. No terceiro tópico, que a gente falou sobre dicas e conselhos, eu quero mencionar sobre stalkear. Vou voltar rapidão, rebobina aí, calma aí, para onde a gente estava falando das amigas, porque eu vou rebobinar um pouquinho. Cara, stalkear é um veneno, gente, é um veneno. Eu tava falando com a minha terapeuta sobre Cleiton, e há um tempo atrás, né, há um bom tempo atrás, e aí ela falou assim, você já cogitou em parar de ficar vendo o que ele tá fazendo? Aí eu fiquei... Acho que não sei. Aí ela, porque você stalkeia ele, você mexe nas redes sociais dele e tal, você vai atrás do que você não quer ver. E toda vez que você entra pra ver aquela pessoa, aquela coisa, as memórias reativam. É diferente, por exemplo, terminei com meu namorado faz, sei lá, 10 anos, 2 anos, 3 anos. Terminei com um cara faz, sei lá, 1 ano, 1 ano e meio. Ok, tipo, as memórias não estão tão frescas mais, você não vai sentir a mesma emoção, mas quando faz, sei lá, 1 mês, 2 meses, amiga, para. Para de se auto-judiar. Você tá se auto-judiando, cara. Você tá se auto-judiando, esquece. Ai, mas... Nossa, um surto pra eu não entrar. Começa a colocar pequenas recompensas, do tipo assim... Ou seja maduro e mentalize do tipo... Cara, por que eu quero me fazer mal? Isso vai me fazer mal, vai me deixar mal, eu vou chorar, vou ficar mal. Não quero ver, não quero saber o que ele tá fazendo, com quem ele tá, onde ele foi. Eu não quero saber o que ele tá pensando, eu não quero saber nada sobre ele, sabe? Nada, 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 nada. Eu quero seguir a minha vida em paz, do jeito que é pra ser, e acabou. Ou, se você não consegue ter essa mentalidade, pega e fala, cara, se eu ficar 15 dias sem olhar as redes sociais dele, eu vou fazer um bolo, vou chamar todas as minhas amigas e a gente vai comer esse bolo assistindo, sei lá, um filme. Pô, se eu ficar ali, uma semana sem olhar, eu vou comprar o chocolate mais caro que eu gosto. Sei lá, você gosta do chocolate da Lindt. Vou comprar um chocolate da Lindt pra mim. Uma barra gigante. E eu vou comer essa barra sozinha. Sentada, sei lá, vendo TV, escutando uma música, enfim. Então coloca uma recompensa com algo que você goste, com algo que é válido pra você não ficar stalkeando e se envenenando, que nem minha mãe falou uma vez pra mim. Cara, até quando você vai ficar se apunhalando pelas costas até você não aguentar mais, sabe? A gente tem que ter essa autocompaixão, esse autorrespeito pela nossa história e por quem a gente é. Girls, voltando pro que eu tava falando, né, só encerrando o que eu tava falando, amigas nem sempre vão te ajudar. Às vezes as amigas, elas vão fazer você ficar falando, nem é por mal, mas vão fazer você falar sobre aquele assunto, e quanto mais você fala, mais você vai reviver. Não tô falando que você não possa falar, você pode falar, mas quanto mais você fala, mais você vai reviver aquele assunto. E isso é muito cruel. Além disso, existem amigas, entre aspas, que ficam falando e zoando o que você viveu, sabe? Já vivi inúmeras situações, por exemplo, com pessoas que eu achei que fossem minhas amigas, que ficavam, tipo, cantando música que tinha ou o nome do Cleiton ou o nome do José, sabe? E aí, cara, toda vez que elas cantavam, eu ficava mal com aquilo, porque, poxa, que sufoco, que situação. Já tive amigas que falavam, ai, olha com quem o Cleiton tá. Tira uma foto e mostra com quem o Cleiton tava. Olha com quem o José tá. Tirava uma foto e mandava coisa do José. Nossa, o José saiu na página de fofoca da escola. O Cleiton saiu na página de fofoca da faculdade. O Cleiton não sei o quê. O Cleiton saiu na página de fofoca da escola dele. Sabe? E tipo...
que eu tenho a ver com isso, sabe? Tipo, você tá tentando me ajudar ou você tá tentando me piorar? Por que você quer me passar informações sobre ele? Não tem outra hipótese, gente, da pessoa ficar repetindo e falando sobre uma pessoa que você já finalizou o ciclo, que ela sabe que você gostava muito, se ela não quiser te ferir. Ela quer te ferir. O objetivo dela é ficar triste. Inclusive, vou até te falar, tá muito triste? Fica na sua. Fica uma semana em silêncio. Não fica compartilhando com as pessoas a sua tristeza, porque é que nem minha mãe sempre fala pra mim. Minha avó falava pra minha mãe sempre fala pra mim. A sua alegria é a sua alegria e a sua tristeza é exclusivamente a sua tristeza. Então, se você ficar compartilhando com os outros, o povo olha e fala, tipo, ai, tá triste, né? Que tudo, ela tá mal, ela não vai crescer, ela não vai progredir, porque você tá mal. Você tá mal. Você não vai progredir, você não vai produzir nada, filha, você tá mal. Entendeu? Então, tipo assim, entende? É muito sobre a gente aprender a separar o joio do trigo. Então, saiba separar quem são suas amigas reais. Mas mesmo que você tenha amigas reais que te ajudem, tal, cuidem de você e deixem você falar um pouco. Gente, a minha gata tá aqui fora miando, coitada, pra entrar. Mesmo que você tenha amigas que queiram te ajudar e fazer coisas por você, entenda que, tipo assim, cara, se eu estou muito mal, eu vou ficar quietinha na minha, eu vou deitar, vou dormir, vou fazer qualquer outra coisa que seja contrária a ficar, sei lá, me lamentando ou chorando. Ou até chora, minha filha. Às vezes chorar alivia o peito. Mas você lembra que eu falei? Seja mulher com M maiúsculo. Girls, sisters, o último tópico é um panorama geral. A gente viu sobre como lidar, que tá tudo bem chorar, que não é pra stalkear, que é pra se acolher em dias que exigem autoacolhimento. Lógico que não vai ser todo dia, né? Você não vai ficar todo dia enfiada no pote de sorvete, por favor, se respeita. Você não vai todo dia fazer uma panela de brigadeiro, porque a senhora tem que cuidar da sua saúde, lembra que eu falei? A gente falou sobre criar hobbies novos, sobre fazer coisas novas, sobre se cuidar fisicamente, tanto frente quanto dentro, entendeu? Mas existe o panorama geral. No primeiro episódio, o episódio com a minha mãe, se você não assistiu, vai assistir, com a Salete Guizardi, a gente falou sobre essa questão de sentar na poltrona e olhar ao redor, olhar o panorama geral do que você tá fazendo, sabe? Sentar numa poltrona num canto de uma sala e observar você como se você estivesse ali, sabe, sendo terceira pessoa. E a minha mãe sempre me ensinou isso, sempre falou muito isso pra mim, sabe, sobre, Giovana, enxerga por fora. E pare de olhar com os olhos. Minha mãe, como eu falei, minha mãe é extremamente, assim, minha mãe não é religiosa, porque religiosa seria muito ridículo se eu falasse isso da minha mãe, porque minha mãe não é religiosa. Minha mãe é uma verdadeira mulher cristã, minha mãe de verdade mesmo, é uma mulher, nossa, do manto, do coque. E a minha mãe, ela sempre fala pra mim, para de olhar as coisas com a visão racional e olha as coisas pelo lado espiritual um pouco também. Então, às vezes, minha filha, Giovana, eu não acredito em céu e inferno, em anjos e demônios, eu não acredito nisso, eu não acredito. Enxergue, então, como uma energia negativa. Às vezes é uma energia negativa querendo te deixar mal, sabe? E cabe a você expulsar aquilo, sabe? Sem música triste, sem nada. Coloca as coisas pra cima, sabe? Mas tenha um panorama geral e olhe pra sua vida, pra situação, como uma pessoa de fora. Olhe como uma pessoa racional, primeiramente, mas olhe também como uma pessoa espiritualizada. Uma pessoa ambientada, sabe? No que você tá fazendo, em quem você é. Procure um ponto de encontro na sua parte espiritual. E na parte racional também, para você conseguir avaliar a situação de uma forma lógica e concisa e precisa, e de uma forma subjetiva, de uma forma emotiva, de uma forma espiritualizada, do seu jeitinho. Ok, sisters? Amores, eu espero muito de verdade, mas que eu tenha ajudado vocês nesse processo. Não é um processo fácil, é uma longa caminhada ali. Você vai ter dias que você vai estar se sentindo muito péssima, você vai chorar, você vai achar que tudo que a pessoa falou sobre você é culpa sua, que você tá errada. Ainda mais se você teve algo tóxico. Você vai se sentir assim, tá? Eu te
Já garanto que você vai ficar mal, achando que o problema é você. A outra pessoa, isso se a outra pessoa, se o cara que você tava, não te fez achar que você era o problema. Sim, eles fazem isso. Às vezes, né? Nem todos os homens fazem isso, mas em sua grande maioria eles fazem. E às vezes você vai ficar com isso de, poxa, tô mal, a culpa é minha e tal, mas a culpa talvez seja sua. Mas vai mudar alguma coisa você ficar se lamentando? Não vai. Sabe? Só continua a nadar, dore, sabe? Continue a nadar, continua a sua vida, faz as suas coisas. Que nem eu falei, é um processo, então respeite o processo, respeite você. Cada pessoa tem um tempo. Também é muito importante a gente definir isso. Então, tem gente que, pô, um mês tá ótimo, tem gente que um mês tá péssimo, e tá tudo bem. Você é uma mulher como qualquer outra. Olhe pra outras mulheres e fala, caramba, passaram por isso e não morreram. Eu também não vou morrer. E tá tudo bem, sabe? Se acolha, se enxergue, se encontre, se identifique como pessoa individual. Cuide de você como se você fosse a florzinha mais bela do jardim. Passe tempo com você, pega um domingo aí. Ah, eu costumava sair com ele de final de semana. Pô, tá, costumava sair com ele de final de semana, mas o que eu vou fazer esse final de semana? Pô, vou hidratar meu cabelo, vou pintar unha, vou botar trança, vou fazer progressiva, vou, sabe? Escolha o que você quer fazer, vou pintar o cabelo. Se for preciso, pinte o cabelo, minha filha, corte o cabelo. Eu pintei meu cabelo 3 vezes esse ano, justamente por conta dessas coisas, sabe? Porque cabelo, pra mim, reflete muito sobre fase. Então, pinta o cabelo, corta o cabelo, faz o que você quiser, mas fique melhor. Melhore por você. Pense em você. Toda vez que você achar, nossa, será que ele já tá ficando com outra menina? Será que ele já tá namorando com outra pessoa, tal? Pensa, isso importa? Isso não importa mais. Agora é sobre mim, é sobre o que eu quero fazer. E tá escuro, né, gente? Ficou escura a gravação, que raiva. Mas é isso aí, meus amores. Eu encontro vocês no próximo episódio. Siga as redes sociais do Call Her Sister. Me siga no Instagram também. Tá todas as informações aqui no perfil do Spotify, aqui no perfil do YouTube também tem as informações na descrição. E é isso. Beijo.